O Titanic do Oriente, que levou 2.000 almas para o fundo, tragédia do Tek-Sing. Antes de navegarmos pelas rotas antigas do Mar da China, respire fundo e prepare-se para uma das maiores tragédias marítimas que o mundo quase esqueceu. Se você aprecia histórias de naufrágios devastadores, de rotas comerciais que mudaram impérios e de silêncios que guardam milhares de vidas, deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje viajamos para 1822, quando um navio chinês carregado de porcelana e esperanças afundou, levando quase 2.000 pessoas para profundezas que só revelariam seus segredos quase 2 séculos depois. Feche os olhos, sinta o balanço das ondas e ouça a história que o Mar da China guardou em silêncio por gerações. O Mar da China Meridional sempre foi muito mais que extensão de água salgada conectando portos e ilhas. Era a artéria vital do comércio asiático, caminho líquido por onde fluíam não apenas mercadorias, mas culturas inteiras, onde juncos chineses cruzavam com sampanas malaias e navios árabes, onde sedas e especiarias e porcelanas viajavam em rotas estabelecidas há milênios. As águas azul turquesa escondem recifes traiçoeiros que emergem subitamente das profundezas como dentes afiados, correntes imprevisíveis que podem arrastar navios para longe de rotas conhecidas e tempestades tropicais que surgem com velocidade aterrorizante, transformando o mar calmo em pesadelo em questão de horas. É nessas águas simultaneamente belas e mortais que nossa história começa e termina tragicamente. Em fevereiro de 1822, quando a dinastia Qing ainda governava a China com poder imperial, que começava a mostrar suas primeiras rachaduras, o junco Tek-Sing preparava-se para zarpar do porto de Amoy, hoje conhecido como Xiamen, na província de Fujian. Tek-Sing significa literalmente estrela verdadeira em chinês, nome carregado de esperança e promessa de jornada bem-sucedida, de destino manifesto escrito nas estrelas que guiariam a embarcação através das águas perigosas. Era junco mercante massivo, mesmo para padrões da época, medindo aproximadamente 50 metros de comprimento, com 3 mastros robustos, sustentando velas retangulares, características feitas de esteiras de bambu amarradas, que podiam ser ajustadas rapidamente conforme ventos mudavam. O navio estava carregado até sua capacidade absoluta e talvez um pouco além, como era prática comum entre mercadores ansiosos por maximizar lucros mesmo quando isso comprometia a segurança. Seus porões continham carga preciosa de porcelana fina destinada aos mercados crescentes do Sudeste Asiático, milhares de peças cuidadosamente embaladas em palha e arroz, tigelas delicadas decoradas com dragões azuis, pratos com paisagens pintadas à mão, jarros para chá, estatuetas, vasos destinados a adornar casas de comerciantes ricos em Jacarta, Singapura e além. Havia também jade esculpido, sedas em rolos, chá prensado em tijolos, remédios tradicionais chineses e ouro em barras escondido nos compartimentos mais seguros. Mas a carga mais valiosa e mais vulnerável do Tek-Sing não era porcelana ou ouro, era humana. O navio transportava entre 1.800 e 2.000 pessoas, segundo estimativas variadas, número exato perdido para a história, porque registros completos de passageiros nunca foram encontrados, ou talvez nunca existiram. Havia comerciantes prósperos viajando com famílias inteiras e servos, artesãos, procurando novas oportunidades nas colônias prósperas do Sul, trabalhadores contratados esperando vida melhor, alguns poucos aristocratas menores fugindo de dívidas ou escândalos, mulheres e crianças cujos rostos e nomes nunca conheceremos. Todos apertados em espaços claustrofóbicos abaixo do convés, onde ar era escasso e privacidade inexistente, mas todos unidos por esperança comum de que essa jornada os levaria para futuro melhor. O capitão do Tek-Sing
Era navegador experiente que conhecia aquelas rotas comerciais há décadas, homem respeitado que já havia completado centenas de viagens bem-sucedidas. Mas experiência, às vezes, gera excesso de confiança. Familiaridade pode criar complacência perigosa. E as rotas comerciais do Mar da China Sul, embora bem estabelecidas, permaneciam fundamentalmente perigosas, não importando quantas vezes fossem percorridas. Era necessário navegar através do Estreito de Gaspar, passagem relativamente estreita entre Sumatra e Bornéu, pontilhada com recifes de coral que podiam despedaçar cascos de madeira, bancos de areia que se moviam com correntes e tempestades e ilhas pequenas que apareciam subitamente na névoa. Na noite de 6 de fevereiro, aproximadamente uma semana após partir de Amoy, quando o Texing navegava através dessas águas traiçoeiras, sob céu que começava a escurecer prematuramente, indicando tempestade iminente, algo correu terrivelmente errado. Os detalhes exatos permaneceram mistério por quase 2 séculos, porque não houve sobreviventes suficientes para contar a história completa, e aqueles poucos que sobreviveram estavam traumatizados demais para fornecer relatos coerentes. Mas evidências sugerem que o navio, possivelmente navegando rápido demais, tentando alcançar Porto Seguro antes que tempestade chegasse, ou talvez desviado de curso por correntes mais fortes que o esperado, colidiu violentamente com o recife de coral submerso conhecido hoje como Belvedere Shoals. O impacto deve ter sido catastrófico. São de madeira se partindo, ecoando através do casco. Água fria do oceano jorrando para dentro, através de abertura massiva, rasgada no fundo do navio. O junco inteiro estremecendo como criatura ferida mortalmente. Pânico instantâneo explodiu entre quase 2.000 pessoas apertadas em espaços confinados quando perceberam que o navio estava afundando. Gritos em dialetos diversos encheram o ar, enquanto passageiros tentavam desesperadamente alcançar convés superior, pisoteando uns aos outros na escuridão crescente, pais carregando crianças, idosos sendo empurrados e caindo, o caos absoluto que caracteriza todos os grandes desastres marítimos. O Texing afundou com velocidade aterrorizante. Não houve tempo adequado para procedimentos ordenados de evacuação. Os poucos botes salva-vidas que o navio carregava, totalmente inadequados para 2.000 pessoas, foram lançados parcialmente, mas muitos viraram imediatamente quando pessoas desesperadas tentaram entrar todos de uma vez. Destroços de madeira, caixas de porcelana, baús pessoais flutuavam criando campo de detritos através do qual sobreviventes tentavam nadar na escuridão, agarrando-se a qualquer coisa que flutuasse, chamando por familiares que já haviam desaparecido sob as ondas. Quando amanheceu revelando a extensão completa da tragédia, o oceano estava coberto de corpos flutuando silenciosamente com coletes improvisados de madeira amarrados ao redor do peito, de destroços espalhados por quilômetros, de porcelana quebrada boiando entre cadáveres. Apenas cerca de 50 pessoas conseguiram sobreviver à noite aterrorizante, resgatadas eventualmente por barcos de pesca locais que viram fumaça de destroços em chamas usados como sinal de socorro. 50 de quase 2.000. A taxa de mortalidade era incompreensível, devastadora. Um número tão grande que mentes humanas têm dificuldade de processar sua magnitude real. Mas o que torna a tragédia do Texing particularmente perturbadora não é apenas o número de mortos, embora esse seja obviamente o aspecto mais horrível. É o silêncio que se seguiu. Diferente do Titanic, que afundaria 90 anos depois e imediatamente se tornaria história global, telegrafada para todos os cantos do mundo, o desastre do Texing foi amplamente ignorado fora da China. Não havia correspondentes internacionais, não havia cobertura de imprensa ocidental significativa, não havia investigações oficiais extensas.
Era apenas mais um naufrágio em águas distantes, mais algumas centenas ou milhares de chineses mortos, número estatístico registrado brevemente em relatórios portuários, e então, esquecido enquanto o comércio continuava fluindo através das mesmas rotas perigosas. As famílias das vítimas realizaram cerimônias fúnebres, queimando papel-moeda e oferendas para ajudar espíritos dos mortos a encontrarem paz no pós-vida. Mas não houve compensação, não houve responsabilização, não houve mudanças significativas em regulamentações de segurança marítima. O mar simplesmente engoliu 2.000 vidas e continuou suas ondas eternas como se nada tivesse acontecido. Os nomes das vítimas, suas histórias individuais, seus sonhos e medos, tudo desapareceu com eles nas profundezas do mar da China. Por 160 anos, o Texing permaneceu perdido. Localização exata de seu naufrágio esquecida, transformando-se gradualmente de tragédia recente em lenda vaga, mencionada ocasionalmente por historiadores marítimos, mas ignorada por público geral. Até que em 1999, caçadores de tesouros equipados com tecnologia de sonar moderna finalmente localizaram os destroços a 30 metros de profundidade. O que encontraram foi ao mesmo tempo maravilhoso e assombroso. O sítio arqueológico estava coberto com mais de 350.000 peças de porcelana, muitas ainda intactas, apesar de quase 2 séculos submersos, criando campo surreal de tigelas e pratos espalhados pelo fundo oceânico como jardim de cerâmica morto. Mas misturados com porcelana estavam ossos humanos, milhares deles, espalhados entre os destroços. Crânios olhando com órbitas vazias, costelas entrelaçadas com corais, fêmures branqueados pelo tempo. E mais perturbador ainda, objetos pessoais preservados pela água salgada. Pentes de osso, anéis simples, moedas gastas pelo uso, pequenas estatuetas de jade que alguém carregava como talismã, de sorte que falhou em protegê-los. Cada objeto contava história silenciosa de vida interrompida, de pessoa com nome e família e esperanças que nunca se realizariam. A recuperação da porcelana gerou controvérsia imediata. Caçadores de tesouros venderam muitas peças em leilões lucrativos, argumentando que estavam preservando história ao trazê-la à superfície. Arqueólogos e descendentes de vítimas protestaram amargamente, insistindo que o sítio era essencialmente túmulo em massa que deveria ser respeitado, não saqueado por lucro. O debate continua até hoje, sem resolução satisfatória para nenhum dos lados. O mar da China Meridional guarda o Texing em suas profundezas, como guarda centenas de outros naufrágios menos conhecidos, cada um com suas próprias histórias trágicas. Mas há algo particularmente comovente sobre esta tragédia específica. Talvez porque o número de vítimas é tão incompreensivelmente alto. Talvez porque foi tão completamente esquecida por tanto tempo. Ou talvez simplesmente porque representa incontáveis outras tragédias marítimas asiáticas que nunca receberam a atenção que mereciam. Vidas consideradas menos valiosas por cronistas ocidentais que dominavam narrativas históricas globais. Hoje, quando navios modernos cruzam o Estreito de Gaspar, equipados com GPS e sonar e sistemas de comunicação por satélite, eles passam sobre os destroços do Texing sem saber. A porcelana ainda está lá nas profundezas, aquela que não foi recuperada, lentamente sendo coberta por sedimentos e colonizada por vida marinha que transforma tragédia em recife artificial. E os ossos, aqueles que permanecem, descansam em silêncio eterno, quebrado apenas pelo som de correntes oceânicas movendo-se sobre eles, como tem feito por quase 2 séculos. O Texing, o Titanic do Oriente, como veio a ser chamado, nos lembra que tragédias oceânicas não conhecem fronteiras geográficas ou culturais. O mar
é democraticamente mortal, tomando vidas de ricos e pobres, orientais e ocidentais, famosos e anônimos com igual indiferença. E nos lembra também que silêncio pode ser forma de violência, que esquecimento pode ser injustiça, que 2.000 vidas perdidas merecem ser lembradas, mesmo quando a história inicialmente escolheu ignorá-las. Se esta jornada pelas águas do Mar da China, onde o Tek-Sing repousa, tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui navegamos por tragédias esquecidas, por vidas que merecem ser lembradas, por histórias que o oceano guardou em silêncio por tempo demais. Comente se você acredita que sítios de naufrágios devem ser protegidos como túmulos ou se recuperar artefatos preserva a história. Obrigado por honrar essas 2.000 almas comigo. Até a próxima travessia.